Vamos lá então, pessoal. Futuros promotores e promotoras de justiça do estado de Minas Gerais. Vamos falar sobre colaboração premiada, vamos falar sobre infiltração de agentes, vamos falar sobre alguns meios de prova. Tem vários previstos na Lei 12.850, mas eu quero trabalhar somente os principais com vocês, aqueles que me chamam um pouco mais de atenção. É claro que, por exemplo, interceptação telefônica, que é prevista ali, é um tema forte. Tá? Eu até acredito que deve cair na prova, mas é um tema bem mais detalhado, né? E eu tenho que escolher um desses temas para poder trabalhar com você. Então fica aí para casa, dá uma lidinha aí na lei de interceptações telefônicas também, porque é muito propenso, é muito típico do nosso examinador cobrar esses meios de prova especiais, tá? Então eu vou destacar os da 12.850, porque a gente não tem tempo para trabalhar todos. Então fica aí no âmbito da Legislação Especial Processual Penal, o para casa para vocês da Lei de Interceptações Telefônicas, porque, segundo meu chute, né, ou vem ela, ou vem colaboração premiada, ou vem infiltração de agentes, né, a gente tem que escolher um ou outro aí para poder trabalhar com vocês, tá? Então fica esse para casa, vamos iniciar a nossa colaboração premiada, negócio jurídico processual. Mais do que claro isso, a gente teve alteração do CPC em 2015, falando em negócios jurídicos processuais, e a gente já tem negócios jurídicos processuais no processo penal há muito tempo. Por exemplo, as partes podem pactuar com relação à perícia, realizar negócio jurídico processual no âmbito da perícia, já estava previsto na redação original do CPP. Só que não se fala, não se falava especificamente nesse termo negócio jurídico processual no âmbito do processo penal, e agora com a entrada em vigor do novo CPC, a gente passou a discutir dogmaticamente esses conceitos também no âmbito do processo penal. Vamos lá, o que diz o artigo 3º-A? A gente teve alteração no Instituto da Colaboração Premiada da Lei 12.850. Um acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos. Olhem os requisitos. 3º-B. O recebimento da proposta para formalização do acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade. Ponto. Isso aqui é extremamente importante. O estabelecimento do marco de confidencialidade. E vocês vão ver por que logo na sequência. Configurando violação de sigilo e quebra de confiança, de boa-fé, a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documentos que as formalize até o levantamento do sigilo por decisão judicial. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar, olha o deverão, termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. E por que eu destaquei? Lembra que eu falei do marco da confidencialidade com o recebimento da proposta? Porque aqui nós temos um ponto extremamente interessante, que a doutrina ainda não trabalhou direito e que pode suscitar debates. Nós temos, e vocês sabem muito bem, no âmbito do Ministério Público, o princípio da independência funcional. Ou seja, o promotor de justiça ele não é obrigado contra a sua própria convicção. É obrigado a agir contra a sua própria convicção. Assim como o magistrado tem. Ele não é obrigado a decidir contra a sua convicção. Só que a lei de organizações criminosas, ela disse que o termo de confidencialidade vinculará, olha só, vou repetir para vocês, os órgãos envolvidos na negociação. E por órgão tem que entender o Ministério Público. E o promotor de justiça, quando ele atua, ele é o Ministério Público. Digamos que nós tenhamos um termo de confidencialidade assinado por um promotor de justiça, que vai promovido a procurador de justiça, ou sai da comarca, se remove, e outro assume o seu lugar.
E esse outro que assume o seu lugar discorda da proposta do acordo de não persecução penal. Aí eu tenho um suposto conflito do princípio da independência funcional, constitucionalmente assegurado, e a Lei 12.850, que simplesmente diz que vincula os órgãos. O Ministério Público está vinculado, mas o promotor de justiça não, porque ele tem sua independência funcional. E aí, como resolver esse suposto conflito? Tecnicamente não há conflito. Porque o que nós temos? Uma hipótese clara de aplicação, entre aspas, né, por analogia, do artigo 28 do CPP. Porque se eu, como promotor de justiça, chego numa determinada promotoria, foi assinado um termo de confidencialidade, com proposta de acordo de não persecução penal, eu discordo daquela proposta porque eu entendo que não cabe naquele caso, eu vou simplesmente me manifestar perante o procurador de justiça dizendo, olha, eu discordo desse entendimento. Então, remeto os autos para o Procurador-Geral de Justiça, que designará outro membro da instituição para dar prosseguimento às tratativas. Porque o acordo vincula o órgão, o termo de confidencialidade. Agora, eu como promotor, eu não sou obrigado a fazer, porque eu tenho minha independência funcional. Então ele pode explorar isso na prova. Se vincula e se há violação ao princípio da independência funcional do promotor de justiça. Tá? Então cuidado com esse dispositivo. Parágrafo 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual em vigor. Muita atenção, né, no que diz respeito à suspensão da investigação, que não gera, ou seja, o termo de confidencialidade não gera a suspensão da investigação por si só. Pode gerar por outras questões, mas não em razão do termo de confidencialidade. Tá? Típica questãozinha de primeira etapa. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação do seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Os termos do recebimento da proposta de colaboração premiada e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante, assinados por ele, pelo colaborador, pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Na hipótese de não ser celebrado acordo por iniciativa do celebrante, este não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade, né? Ou seja, se preserva aqui, né, o princípio da boa-fé, né, processual. Fernando Martins adora a questão da boa-fé no âmbito do processo civil, dos estatutos identitários do direito consumidor. Eu até espero que a gente tenha aí também em processo civil uma questão relacionada à boa-fé objetiva no âmbito processual, mas também está aqui a boa-fé no nosso processo penal. Vamos pular para o parágrafo 4º. Não, desculpem, pelo parágrafo... Artigo 3º. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração em suas tratativas ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração, o seu advogado ou defensor público. Nenhuma tratativa, sempre falam para vocês, né? Nenhuma, sempre, todas, geralmente errada, mas aqui não. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Muito forte para ser cobrado, justamente porque tem o todos ali, né? Que geralmente torna falsa a assertiva, mas aqui também não. Tá? Parágrafo 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando provas e elementos de corroboração.
Não é à toa que, por exemplo, o Filipeto, que foi examinador aqui, chamou de corroboração mútua, tá? A nossa colaboração premiada é um sinônimo aí da colaboração premiada. Parágrafo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Olha só, investigação e com o processo criminal, desde que essa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados, ou seja, são resultados alternativos e não necessariamente cumulativos. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Olha a vinculação aí a organizações criminosas. A revelação da estrutura hierárquica e divisão das tarefas da organização criminosa. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. A recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia de sua colaboração. Aqui eu chamo a atenção porque, além do caput do dispositivo, que prevê os benefícios no âmbito da colaboração premiada, nós temos também a possibilidade, o Marcelo pode se valer disso na hora da prova, da progressão de regime sem a satisfação dos requisitos objetivos. Então, se colocar uma assertiva para que o indivíduo venha progredir de regime, necessariamente ele deverá cumprir tanto X da pena, 16% da pena, 25% da pena, né? O rol lá do artigo 112 da LEP. Dependendo, não. Porque no caso de colaboração premiada, o juiz pode reduzir o tempo de progressão, tá? Então, atenção para essa peculiaridade, não está no caput, né? Mas está na legislação de forma espalhada e é uma possibilidade aí de ser cobrado misturando o LEP no âmbito da colaboração premiada. Vamos seguindo com o que é mais importante. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do caput, nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia, o que o Pacelli chama de perdão ministerial, se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador não for o líder da organização criminosa, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Considera-se doutrinariamente que esses requisitos são cumulativos. Parágrafo 5º, havia acabado de falar para vocês, se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Parágrafo 6º, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, acusado e seu defensor. Aqui a gente tem que fazer o parênteses, né? O Supremo Tribunal Federal tinha decidido em 2017 que o delegado de polícia podia fazer acordo de colaboração premiada sem a participação do Ministério Público e agora, recentemente, talvez até motivado por uma questão objetiva, né, o caso envolvia o próprio ministro Toffoli, do STF, e o Supremo entendeu, no caso concreto, que o delegado de polícia não poderia fazer acordo de colaboração premiada sem a participação do Ministério Público, o que me parece óbvio e evidente, porque quem pode fazer proposta de acordo é somente o titular da ação penal. Eu não consigo conceber a autoridade policial, não obstante a sua importância na fase investigativa, ela celebrar um acordo sem a intervenção do titular da ação penal. Eu não tenho como prometer o cumprimento de uma oferta por outrem, tá? Então, eu acho que o Marcelo pode explorar isso na prova também. Bom, no parágrafo 7º, né, ele dispõe sobre a atuação do juiz, o controle de legalidade que ele pode realizar. Ele diz que o juiz deverá analisar os seguintes aspectos na homologação: regularidade e legalidade,
a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º desse artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição de regime inicial de cumprimento de pena. Muita atenção com essa parte, tá? E as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, bem como os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo artigo 5º desse artigo, ou seja, o Ministério Público tem sim uma certa discricionariedade, uma certa flexibilidade para poder propor o acordo de colaboração premiada, desde que respeitados os limites previstos no artigo 7º, no parágrafo 7º. Então ele não pode, por exemplo, mudar regime inicial de cumprimento de pena, tá? E todas as demais prescrições desse dispositivo que eu acabei de ler para vocês. Então, bastante atenção, é típica questão de primeira etapa que pode ser explorada no joguinho de palavras. E o juiz ainda deverá analisar a adequação dos resultados da colaboração aos resultados exigidos, né, nos incisos 1 a 5 do caput desse artigo, a voluntariedade da manifestação da vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. O que mais que me chama a atenção na colaboração premiada? Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Bastante importante isso, porque tem um impacto constitucional muito forte, né? Quando a gente fala do direito à preservação do silêncio, né, há uma mitigação aqui em prol do próprio acusado, tá? Ou seja, há uma análise sistêmica da boa-fé com a questão relacionada à própria pena, de benefício social e de benefício para o próprio indivíduo, né, que deve ser cotejada aí o princípio da proporcionalidade. Então, muito importante esse artigo 14. Artigo 14, não, desculpem, o parágrafo 14. O parágrafo 16 é outro também muito importante, que diz que nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: medidas cautelares reais ou pessoais, recebimento de denúncia ou queixa-crime, sentença condenatória. Bom, pessoal, no âmbito de colaboração premiada é o que eu reputo mais importante. Tem outros dispositivos, né, mas que não me chamam a atenção. O recurso ainda não é pacificado. O STJ já entendeu como aceitável tanto a apelação quanto o recurso em sentido estrito, a correção parcial, né, não é algo ainda pacificado, então se vier na prova certamente vai ter anulação da questão, né? Poderiam ter previsto, né, expressamente o recurso aí da colaboração premiada, mas não fizeram, então fica pendente a dúvida. Um outro meio de prova importante da Lei de Organizações Criminosas é a ação controlada, nem tanto pelo que está na Lei de Organizações Criminosas, mas pela diferenciação que existe com a Lei de Drogas, né? A previsão da ação controlada na Lei de Organizações Criminosas não pressupõe autorização judicial, pelo contrário, exige-se tão somente a comunicação ao juízo, ao passo que na Lei de Drogas exige-se a autorização judicial para a realização da ação controlada, tá? Isso pode ser, inclusive, discutível sob a perspectiva do sistema acusatório, mas enfim, né? Não acredito que essa discussão venha em primeira etapa, né? Acho que basta essa diferenciação para vocês, que na Lei de Drogas se exige autorização judicial e na Lei de Organizações Criminosas não se exige, bastando a mera cientificação ou comunicação ao juízo. Bom, para a gente poder finalizar, o último meio de prova que eu reputo importante na lei de ORCRIM é a infiltração de agentes e a infiltração de agentes virtuais. Não é muito difícil, né? Basta a leitura dos dispositivos, mas eu só quero fazer um destaque para vocês. Quando a gente fala de infiltração de agentes, a prevista originalmente no artigo 10, o legislador previu o prazo de 6 meses, prorrogáveis por períodos iguais sucessivamente. 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses e assim vai. Quando ele editou a lei do pacote anticrime e previu a infiltração virtual de agentes, estranho, gera menos risco, inclusive, para o agente infiltrado, ele previu também o prazo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, por mais 6 meses e ponto. Porque ele disse expressamente limitado ao máximo de 720 dias. E eu fico fazendo conta, né? Porque assim,
Se o ano tem 365 dias e 6 meses equivale a metade de um ano, se eu prorrogo 6 meses mais 6 meses, dá um ano. Mais 6 meses, 1 ano e meio. Mais 6 meses, 2 anos. Só que quando eu pego 365 e multiplico por 2, dá 730. E o legislador previu 720. Eu não sei de onde ele tira essas contas. Né? Então a última infiltração de agentes, por exemplo, no caso de prorrogações, a quarta prorrogação, ela está limitada. Não a mais 6 meses, mas a 5 meses e 20 dias. Porque algum gênio com J, resolveu estabelecer 360 dias. Como se isso fosse prazo de um ano. Falei em 360 porque são 720. E esse tipo de detalhe parece bobo, mas pode ser explorado em prova. Porque se o examinador coloca, pode ser prorrogada por até 4 vezes, pode ser prorrogada por até o período de 2 anos. 2 anos, por exemplo, é falso. 2 anos são 730 dias. Pelo menos segundo o calendário gregoriano que me ensinaram. Né? Pelo menos no seu calendário do Google. Mas não, alguém resolveu limitar a 720 dias e não a 2 anos. Né? Então, infelizmente, a gente tem essa peculiaridade e que pode cair na prova. Eu já havia alertado também sobre isso no âmbito do regime disciplinar diferenciado, que é outro tema forte, que eu esqueci de falar de LEP para vocês, né? Além dos 3 institutos, pelo amor de Deus, saída temporária, progressão de regime, livramento condicional e RDD, please, né? Não esqueçam de ler o RDD, o resto vocês podem esquecer mesmo, porque em LEP provavelmente vai estar aí a prova. Bom, pessoal, eu procurei fazer um panorama geral com vocês, né? Mais no final eu entrei na parte mais de leitura de lei seca. Eu não gosto, tá, de fazer isso, mas às vezes é necessário, né? Infelizmente a gente tem que entrar em alguns pontinhos assim para poder chamar a atenção de vocês. Alguns fixam vendo e ouvindo, né? Então eu procurei destacar os pontos principais que eu reputo importantes para a prova no âmbito de processo penal. Tô deixando alguns para casas para vocês, né? Lá da fiança, lá da ação penal, lei de interceptações telefônicas, acabar de correr o olho aqui na 12.850, a própria LEP, que eu passei para vocês. Não é coisa muito ampla, coisa que com 40 minutos vocês conseguem ler, 50 minutos no máximo vocês conseguem ler tudo. Não deixem de fazer isso. Porque assim, a gente está chegando, acho que já passamos de 2 horas de aula. Né? Eu teria mais 5 horas para falar para vocês e ainda ia faltar muita coisa. Então eu tive que destacar aquilo que eu achava mais importante e fazer alguns destaques pontuais para vocês de legislação que me chamam a atenção, tá? Espero que eu consiga aí antecipar um monte de questões para vocês, ou pelo menos uma, né? Se não antecipar um monte, pelo menos uma, né? Já está valendo, qualquer ponto é ponto na hora da prova. Desejo para todos vocês uma excelente prova, que Deus os ilumine, né? Que forneça para vocês o conhecimento necessário e suficiente para poderem alcançar os objetivos de vocês, que os ilumine, especialmente no dia da prova, proporcionando um dia de muita gratidão, um dia de satisfação, e que vocês consigam o melhor resultado de vocês, de acordo com a preparação de vocês nessa prova. Meu forte abraço, fiquem com Deus e arrebentem, estamos esperando vocês na turma de segunda etapa.